Bom dia, amados. É muito bom ver cada um de vocês consagrando esse tempo ao Senhor. Agora eu tenho que reprogramar a minha mente, né? Que a gente olhava para cá e agora a gente pode olhar também para a TV. Obrigado. Não vou citar nomes, porque senão eles perdem galardão. Então, obrigados. Obrigado para aqueles que trabalharam para produzir isso para nós e facilitar bastante a nossa mensagem. Eu acho que Deus fez um milagre na minha vida hoje. Eu estou dizendo que eu acho, tá bom? Porque eu levantei muito ruim mesmo, de verdade, pior do que ontem. Eu falei, nossa Deus, eu preciso, né? E fui melhorando, estou bem melhor agora, então quero agradecer a oração de vocês, tá bom? É bom ter essas experiências com Deus. Daqui a pouco vocês vão orar, mas antes eu quero introduzir a mensagem, tá bom? Vamos continuar falando sobre essa questão dos heróis da fé. Aqui funcionou, lá na TV não, mas tudo bem. Ok? Uma recapitulação para ser um cristão fiel, que nós vamos chamar de heróis da fé. Primeiro é necessário que Deus nos retire daquele estilo de vida que nós estávamos sobre a escravidão do pecado e, consequentemente, de uma vida miserável. Pense nisso, tá bom? Já vou chegar a isso, eu estou relembrando algo a mais. Todos nós fomos tirados de uma situação na qual nós éramos inimigos de Deus, não nos preocupávamos e nem nos ocupávamos em agradar a Deus, e tudo começa com a ação de Deus em nosso favor. É muito importante que nós nunca nos esqueçamos de onde Deus nos tirou e de onde estaríamos se Deus não tivesse nos tirado de lá. Para ser um cristão fiel também é preciso obedecer à convocação feita pelo próprio Deus de iniciar um relacionamento com Ele, seguindo as exigências dEle, confiando no poder e no caráter dEle. Então é muito importante isso também, não é? Ele nos convocou, Ele não apenas nos salvou para nos tirar do inferno, mas Ele nos salvou para transformar a nossa vida. E para transformar a nossa vida, Ele nos deu as suas orientações. E nós temos que seguir essas orientações ao pé da letra. E precisamos confiar que tudo o que Deus nos ordena fazer é o melhor para a nossa vida. E às vezes é difícil em algumas situações. E eu quero lembrar isso para vocês hoje. Entende? Tudo que Deus pede, por mais difícil que seja, por mais que pareça que nós vamos sofrer algum prejuízo, algum tipo de perseguição, algum tipo de injustiça, ainda assim Deus está bem intencionado e Ele está moldando o nosso caráter. Para ser um cristão fiel é preciso reconhecer quem é o Deus verdadeiro, precisamos ser obedientes e é preciso reconhecer que não há outra forma de demonstrarmos a nossa devoção a Deus que não seja a obediência. Então, obediência por fé ou obras de fé não são obras para a salvação, mas são obras que mostram que nós já somos salvos. E na semana passada, eu comecei a falar algo muito importante. Enquanto estivermos aqui neste corpo, corremos o risco, o perigo, que é terrível, da tentação de escolher o que, como e quando obedecer. E Deus tem falado comigo a respeito disso. E eu creio que Ele pode estar falando com vocês também. Né? Em cada situação, eu já percebi algumas vezes que eu sigo as instruções ao pé da letra, e quando, por algum motivo, né, seja ele emocional, seja ele, eu sou pego de surpresa, eu não faço exatamente como Deus quer que eu faça.
O princípio é que obediência parcial a Deus é tão inaceitável diante dele quanto rebelião deliberada. E eu quero meditar com vocês sobre o que a Bíblia fala a respeito disso, usando o exemplo do rei Saul. Eu quero investir um bom tempo nisso, eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Eu espero que vocês orem, porque a semana que vem é Dia dos Pais, e eu não sei se eu vou... Eu tenho duas mensagens prontas para o Dia dos Pais, tem a ver com Abraão, mas não casou com, né, o Dia dos Pais nosso. Então, provavelmente, eu vou pregar mais adiante, ok? Mas eu quero que vocês pensem nisso, irmãos. Obediência parcial a Deus é tão inaceitável diante dele quanto rebelião deliberada. Quero que você converse com Deus agora. Ore. Ore por você e ore pelos seus familiares. E ore pelos seus familiares espirituais. Né? Se nada mudar na minha família, vocês são a minha verdadeira família. Meus pais já partiram sem Jesus. Os meus irmãos, nenhum deles ainda se converteram. Então, vocês são a minha verdadeira família, e nós já ouvimos mensagens sobre isso. Ore também, então, pela igreja, mas comece por você, para que Deus fale ao seu coração aquilo que Deus mostre a situação em que você se encontra e o que precisa fazer caso necessite de mudança. 1 minuto. Pai querido, louvamos o Teu nome. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor, ó Pai querido, nos tirou do pecado e tem sido muito paciente conosco nesse processo de santificação que faz parte do Teu plano para a nossa vida. É tão bom saber, ó Pai querido, que o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que tem um plano para a nossa vida, Pai querido, que é sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o nosso Pai. Nós vemos na nossa vida o quanto o Senhor é paciente, o quanto o Senhor, Pai querido, mesmo diante das nossas imperfeições e às vezes momentos de rebelião, ainda o Senhor é longânimo, Pai querido, e continua cuidando e suprindo, Pai querido, as nossas necessidades. Te louvamos por isso, ó Pai querido. E não queremos, ó Pai querido, nos acomodar. Não queremos, ó Pai querido, sermos pessoas que irão te decepcionar como nosso Pai, ó Pai. Queremos prosseguir na nossa carreira cristã, desejando ardentemente, ó Pai, sermos realmente perfeitos em obedecer a Tua palavra. Pela Tua graça, ó Pai querido, também faz parte da perfeição o nosso pedido de perdão. Quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, ó Pai querido, nós nos tornamos perfeitos novamente, zerados, para continuar a nossa caminhada contigo. Então a minha oração, Pai, é que o Senhor nos ajude a estarmos sempre avaliando
o nosso comportamento, ó Pai querido, se ele condiz com a tua perfeita vontade, ó Pai. E que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, quando for algo diferente. Nós não acharmos que isso é normal, ó Pai, que nós possamos tratar com seriedade, ó Pai, com esperança e com tranquilidade, sabendo que o Senhor é paciente. E que o Senhor, ó Pai querido, vai nos ajudar nesse processo todo de transformação. Que a Tua palavra, ó Pai querido, encontre no nosso coração, ó Pai, um coração desejoso, ó Pai, de ouvir, de avaliar a própria vida, Senhor, e de mudar, e ajudar também os irmãos nessa luta, ó Pai querido. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, ao nos compararmos com Jesus, ó Pai querido, continuamos os mesmos, não somos dignos nem, ó Pai, de limpar os pés do Senhor Jesus. Mas Ele já nos lavou, ó Pai, e queremos viver limpos diante do Senhor. E pedimos a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Obediência parcial a Deus é tão inaceitável diante dele quanto rebelião deliberada. Saul, primeiro rei, ele foi rejeitado por Deus porque numa ocasião ele, por conta própria, decidiu escolher desobedecer, ou melhor, ele decidiu escolher o que ele iria obedecer e o que ele não iria obedecer. Ele decidiu racionalizar a ordem que Deus deu. Então, Saul, nesse contexto aqui que eu vou ler daqui a pouco, ele é escolhido como rei, e como rei agora ele é responsável em cumprir e levar o povo a cumprir a vontade de Deus na vida da nação. E Deus agora quer e vai punir uma nação, os amalequitas, por causa de um pecado que eles cometeram, provavelmente 400 anos antes desse acontecimento. Olha como Deus é longânimo, não é? Então o povo estava andando lá no deserto, os amalequitas atacaram Israel, e aí Deus falou, eu vou punir vocês no tempo oportuno. Essa guerra vocês podem ler lá em Êxodo, mas é aquela guerra, né, em que Moisés ficava com a mão levantada, o povo prevalecia, ele cansava, né, aí o povo começava a recuar. Aí Arão, se eu não me engano, junto com Ur, né, seguravam a mão de Moisés para o alto e ali Israel foi avançando. É dessa guerra que nós estamos tratando agora, e Deus agora vai punir aquele povo, porque eles atacaram o povo de Deus. Na verdade, Deus está cumprindo a promessa que ele fez para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, 1 Samuel 15, começando no versículo 1. Então disse Samuel a Saul. Quem é Samuel? Samuel é a boca de Deus, é o profeta. Então Samuel falando para Saul, é Deus falando para Saul. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Primeira ordem: ouve, escuta, presta atenção no que eu vou te falar. Irmãos, quando Deus fala, nós temos que prestar atenção. E Deus usa homens imperfeitos para isso. Você só tem que verificar, né? Se aquilo que está sendo ensinado, por exemplo, está exatamente como está na Bíblia. Aqui Samuel tinha uma autoridade, não havia nada escrito. E Samuel já tinha provado que ele era profeta. Então, tinha que ouvir e obedecer. O imperativo. Quem está ordenando é o Senhor dos exércitos.
Deus se apresenta aqui agora como aquele que vai à frente numa guerra. Ele está mandando o rei Saul ir para uma guerra. Ele se apresenta assim: eu estou indo na frente, vai, me segue. Você está debaixo da minha autoridade, do meu poder, né? Da minha bênção. Vai. Eu me recordei, Deus não tem perda de memória, tá bom? Isso aqui é uma figura de linguagem, o pessoal usa como antropopatia, não importa o termo. Deus usa a linguagem que a gente entende para dizer, bom, agora chegou o momento de eu tratar sobre aquilo que eu prometi fazer, ok? Então, veio a memória dizer, agora chegou o momento de eu tratar o pecado daquele povo. Veja como Deus dá ordens detalhadas. Vai, é o imperativo. A ideia é ande. É o mesmo de Mateus, né? Enquanto estiver indo, vai, tá bom? Você tem que ir lá fisicamente, tá bom? Pois agora, e fere a Amaleque. Destrói totalmente tudo o que tiver e não lhes perdoe. Que ordem, né? Uma ordem geral. Primeiro a ordem geral. Destrói totalmente, não perdoa ninguém. Porém, agora vem uma ordem detalhada. Ok? Matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Imagine descrentes ouvindo essa ordem hoje. Imagine, né? Se sai uma propaganda, né, na televisão, Deus dando essa ordem para ser executado em determinada nação, em determinado povo, em determinado grupo. O que as pessoas iam acusar Deus? Não é interessante isso? Deus sanguinário, né? Deus que não ama, né? Deus perverso, né? Uma criancinha que é uma criancinha, né? Que nem ainda está mamando, não é? Deus conhece o futuro, irmãos. Ou nós conhecemos o caráter de Deus e confiamos no caráter de Deus como está na Bíblia, ou senão nós vamos desobedecer, seguindo o nosso raciocínio, seguindo aquilo que a sociedade chama de amor. E esquece da justiça, e esquece de amor a quem? Não é? Quando você protege o perverso, você está demonstrando amor pelos santos? Você está querendo um mundo melhor? São perguntas importantes que nós devemos fazer. Pensem nas ordens que às vezes nós recebemos dentro da igreja. Que pessoas que quando cumprimos algumas ordens, as pessoas começam a dizer que nós não amamos, que nós não temos, não queremos, né, o bem daquelas pessoas, e críticas. Entende? E às vezes a gente cai nessa, né? Porque a gente começa a racionalizar, a gente começa a dizer, não, mas se eu agir assim, ó, vai acontecer assim na vida daquela pessoa. Como se Deus não existe. Como se não é Deus que muda o nosso coração, os nossos pensamentos e assim por diante. Como se a minha sabedoria e as minhas decisões vão resultar naquilo que Deus deseja. Pensem nisso. Em relação à ordem recebida, Saul pecou ao escolher, conforme a sabedoria dele, o conhecimento dele, o que obedecer. E quando você escolhe o que obedecer, você está escolhendo também, consequentemente, aquilo que você vai desobedecer. Porque você acha que tem escolha. Você acha que tem escolha dependendo da circunstância, você acha que tem escolha dependendo da pessoa, você acha que tem escolha... Nós não temos. Quando Deus dá uma ordem, a ordem está dada. Temos que confiar. O que Saul escolheu obedecer? Ele teve cuidado de não matar quem não era amalequita. Vocês vão reparar que Saul obedeceu muita coisa. Entendeu? Versículos 4 a 6. E Saul convocou o povo
e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus, um povo que vivia no meio dos amalequitas: Ide-vos, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que vós não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Saul era uma pessoa cuidadosa. Ele era rei, ele não era burro. Não é? Do ponto de vista humano, pelo menos. Entende? Ele fez exatamente o que Deus mandou. Né? Avisou, falou, sai, porque senão você vai ficar, aí já não sou mais responsável, né? Se você ficar aqui, o que vai acontecer. Ok? Ele também escolheu matar todo o povo amalequita. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Ur, que está de fronte do Egito, e todo o povo destruiu a espada. Ele matou todas as mulheres, os homens, criancinhas de peito. Ele obedeceu bastante coisa. Costumo dizer que se fosse dar uma nota para ele, 9,9, 9,5. Não é? O que ele escolheu desobedecer? Ele deixou uma pessoa viva. Imagine, irmãos, quanta obediência, só uma ele deixou viva. Não matou o rei amalequita, decidindo trazê-lo como prisioneiro de guerra. 1 Samuel 15:8, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Depois nós vamos ver o motivo pelo qual ele fez isso. Tá bom? E que mais? Ele não matou todos os animais. Ele decidiu poupar os melhores para trazê-los como despojo de guerra. E ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Não é interessante isso? Ele fez uma avaliação, né? E aí ele começou a tomar decisões. Ele começou a pensar como ser humano, natural, não sobrenatural. Ele começou a avaliar valores, situações, condições. Os critérios usados por Saul para escolher o que devia obedecer e desobedecer sobre a ordem que Deus deu. Saul decidiu seguir a sua própria avaliação do que era descartável, do que era realmente valioso ou útil. Versículo 9 diz, e o melhor que havia, não o quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Perceba, Saul aqui ele poupou aquilo que era realmente útil e realmente valioso. Ninguém está dizendo que a avaliação dele foi ruim. O problema é que ele não deveria ter avaliado. A Bíblia diz que é aquilo que era melhor. Essa palavra melhor aqui, tá bom? É aquilo que quando você olha e você usa a sua inteligência, você usa o seu raciocínio, os seus sentimentos, a sua intelectualidade, você diz, nossa, isso aqui é agradável, isso aqui é valioso, isso aqui é conveniente. É desperdício matar. É desperdício não ter. É desperdício, entende? É assim que ele avaliou. E o que era realmente desprezível, essa palavra vil aqui significa de menor valor, e também a outra palavra, que é desprezível, significa aquilo que é inútil. Então ele avaliou desse jeito, conforme, né, o conhecimento que ele tinha, daquilo que ele conhecia, né, ele fez isso.
Não é assim que algumas vezes nós agimos diante de ordens que Deus nos dá, que normalmente ou não queremos cumprir, ou temos dificuldade de cumprir, e a gente começa agora a negociar, e para nós não sermos taxados de desobediente, nós pegamos, às vezes, textos fora de contexto, pensamento tal, para justificar e achar que fez melhor do que Deus mandou fazer, e que vai produzir o resultado melhor daquilo que Deus decidiu. Pensem nisso, gente. Eu estava no escritório, orando, preparando isso, apanhando de Deus. Não é? Eu sou igual a vocês, tenho as minhas lutas. Entende? Eu falei, não, nós precisamos crescer nisso. Talvez Saul pensasse que Deus iria elogiá-lo. Já pensou? Nossa, acho que no final de tudo, né? Olha como eu fui esperto. Né? Parece que Saul não sabia o que está acontecendo lá. Eu vou ter que pegar aqui, que eu acho que está perdendo aqui. Ó. Entende? Então, não sei o que se passou na mente dele, mas eu sei que ele tinha uma lógica para justificar as ações dele. Quando usamos a nossa lógica, corremos o risco de valorizar conforme critérios seculares e nos esquecemos que os critérios de Deus são perfeitos e santos. Deus conhece o futuro, conhece os efeitos tanto da obediência quanto da desobediência, a curto, médio e longo prazo. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade. Deus é Deus. Deus conhece até o meu último fôlego de vida e o seu também. E Deus te escolheu para ser filho dele. E Deus falou que aquele que começar a boa, que ele começou a boa obra, que é ele mesmo, vai completar. Ou nós confiamos, ou vamos fracassar e ter uma vida miserável aqui. E talvez nem vá para o céu porque pensa que é salvo e não é. Porque a obediência é uma marca, não é? Saul decidiu o que faria com que ele fosse aceito, benquisto, tanto pelos soldados como pelas tribos de Israel. Ele agiu por interesse próprio. É uma luta que todos nós temos, agradar as pessoas e acaba desagradando a Deus. 1 Samuel 15, 21 diz, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. É impressionante como a gente usa até Bíblia, ok? E dizer que o alvo era adorar a Deus no meio da desobediência. É impressionante a nossa capacidade para fazer isso. E olha, nós somos bem criativos para isso, muito. Por isso, irmãos, o ideal é ficar só com a Bíblia. Muito mais fácil. A monarquia, irmãos, precisa entender o contexto, era algo novo em Israel. Imagine 12 tribos, cada uma tendo um líder e cada um cuidando do seu próprio nariz. E agora, tá bom, tem que reunir todas essas tribos. E você já sabe os ciúmes que existem entre líderes. Por que Saul e não outro nome? Por que dessa tribo e não daquela? Então, o conceito de monarquia ainda estava nascendo. Não é? Então, haviam muitos conflitos de interesses. E Saul precisava conquistar a confiança dos líderes da tribo e também do povo. E para isso a gente faz o quê? A gente faz o que agrada essas pessoas. E algumas vezes, quando não muitas, coisas que desagradam a Deus. Isso acontece na vida profissional, na vida acadêmica, em tudo quanto é lugar, não é? Esse tipo de tentação. Por isso ele decidiu, né, seguir o que o povo queria. Então, o povo quis. Né? Ele queria agradar o povo. Então, irmãos, Saul deixou de obedecer o Senhor,
de cumprir a sua responsabilidade. Por quê? Porque ele usou a sua própria sabedoria, ele usou a sua inteligência, ele usou o costume da época. Era costume da época os soldados receberem um dinheirinho extra através, né, do despojo de guerra. Isso agradava tanto a nação como agradava também os soldados. Então, para Saul, talvez ele nem tenha percebido que ele estava desobedecendo. Não significa que ele não estava. Não conhecer ou deturpar o que Deus diz, mesmo estando bem intencionado, alguém já disse, né? O inferno tem um monte de gente muito bem intencionada, mas que não está nem aí para obedecer a Deus. Saul deixou de obedecer ao Senhor aquilo que culturalmente era costume. Né? Naquela cultura, era politicamente, por exemplo, trazer o rei derrotado como instrumento, como prova, né, de vencimento, né, de você ter oprimido aquele povo. Era um troféu, e era costume trazer. E ele sabia que isso acontecia, né, naqueles povos ao redor, e ele começou a imitar. Se nós levarmos em conta o que Saul obedeceu e o que Saul desobedeceu, eu creio que nós daríamos uma nota razoável para ele. E daríamos uma nota bem razoável para o nosso cristianismo também. Não é? Na matemática ou na lógica de Deus, nem sempre é igual à nossa. Para Deus, obediência parcial é tão inaceitável quanto rebelião deliberada. Não tem meio certo. Entende? Dá uma chancinha. Bom, chance Deus dá. Vamos ver para frente, quando há arrependimento. Mas mudar a realidade, deixar de seguir, é desobediência total. No ponto de vista de Deus, sobre a obediência de Saul, foi nota 0, quesito obediência. Prestem atenção, irmãos, nessas palavras, tá bom? Inspiradas por Deus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, não foi direto para Saul, porque esse é o método de Deus, usou Samuel. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Dá para pensar nisso? Ele matou todo mundo, só deixou uma pessoa viva. Matou tudo aquilo que ele achava que não prestava. E trouxe aqueles bois gordos, aquelas vacas leiteiras, aqueles bezerros bonitos. Não é? Não sei quanto era. Mas ele arrasou aquilo que não prestava. E Deus está dizendo, ele deixou de me seguir e não executou a sua palavra. Irmãos, quando a gente não segue a palavra de Deus, nós deixamos de seguir Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Entende? É como se nós voltássemos a agir, cuidado com o que eu estou dizendo, como descrente, né? Não me importo com Deus. Não faz mais parte da minha maneira de pensar se eu estou agradando ou não a Deus. Mesmo que seja um tantinho assim, de uma ordem que Deus nos deu. Então, a decisão de Saul, no ponto de vista de Deus, é que Deus deixou de ser o Deus de Saul. Foi Saul que abandonou Deus. Deus deixou de ser o instrutor de Saul, o dono da vida de Saul. Deus deixou de ser o guia, o mestre, porque ele não executou as palavras de Deus. Não existe meio certo quando uma parte da ordem de Deus deixa de ser seguida. Não existe isso. Isso é cultural, mas não faz parte da verdade bíblica. Quando Deus dá uma ordem de como nós devemos proceder diante de cada circunstância, nós temos que seguir plenamente. Tem muita aplicação aqui.
como você educa os filhos, quando você vai usar a vara e quando você não vai. Quem é que determina? Entende? Muita coisa aqui, muita coisa. Inclusive para o Dia dos Pais, daqui 2 ou 3 semanas, não sei. Tá bom? Irmão, seguir parcialmente, Deus está dizendo que eu não estou seguindo nada. É o que a palavra de Deus diz, eu não posso mudar a palavra de Deus. 100% reprovado, não tem jeito. Deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E chegou bem no ponto certinho. Deus é bom, né? Quero fazer uma aplicação sobre isso. Tá bom? Deixa aqui. A obediência parcial, o risco que nós corremos da obediência parcial em várias instruções de Deus. Semana passada eu citei o pedido de perdão, por exemplo. Hoje eu quero ilustrar sobre a celebração da ceia do Senhor. Qual é a exigência de Deus para participarmos na ceia do Senhor? Repetimos aqui cada vez que lemos 1 Coríntios e outros textos. É impressionante. Só existe uma exigência. A exigência é estar em ordem com os relacionamentos interpessoais entre os irmãos. Essa é a ordem. A igreja de Corinto fazia distinção de pessoas. Tinham preferências, dividido em 4 grupos e assim por diante. Mas a exigência é só essa. Eu tenho que estar em ordem com os meus relacionamentos interpessoais. Eu não posso estar de mal com ninguém, eu não posso estar bravo com ninguém, eu não posso ter relacionamento nem rompido e nem abalado com ninguém. É proibido. É isso que a palavra de Deus diz. Qual é o procedimento de Deus para estarmos em ordem nos nossos relacionamentos interpessoais? É a ceia do Senhor. Você vai perceber que a ceia do Senhor está num contexto sobre relacionamento dentro da igreja. Então, a ceia do Senhor é onde o relacionamento entre os irmãos é relembrado, ok? E deve ser tratado. Então, primeiro procedimento, examinar a si mesmo, para ver se os nossos relacionamentos com os irmãos estão em ordem. Isso é, para ver se há pecado cometido que não foi tratado biblicamente, para ver se existe amargura, entende? Se existe ressentimento. Essa é a primeira procedimento. Se estiver ok, o que a Bíblia diz? Quem lembra? Participa. Mas temos que fazer esse exercício. E se não estiver, se você perceber que tem pendências, o que a Bíblia nos ensina sobre pecado? Temos que me arrepender. Naquele instante. Então, vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Tá bom? Quer dizer, você tem que se arrepender naquele instante, porque o arrependimento é uma decisão que a gente toma no coração. Então, eu tenho que me arrepender. Tá bom? Se você pecou ou está em pecado, você já tem que pedir perdão para Deus. Entende? Você tem que pedir perdão para Deus. E você tem que fazer um compromisso de procurar a pessoa e também se acertar com ela. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e, qual é a ordem? Participe. Ele parte do seguinte princípio, um crente de verdade, na hora que ele se examinar, ele já sabe o que tem que fazer. E se ele descobriu que tem alguma coisa errada, ele se acerta instantaneamente com Deus. E depois ele vai demonstrar o fruto de arrependimento, que é ir atrás da pessoa, conversar, se acertar. Se precisar pedir perdão, ele também pede. Se precisar só chamar atenção em amor, ele chama, mas tem que participar da ceia. E depois que você fez isso no seu coração, você vai participar da ceia, e trata de cumprir o que combinou com Deus até a próxima ceia. Não é assim? Irmãos, quantas vezes, talvez, você e eu não seguimos essa regra de Deus, essa ordem de Deus ao pé da letra?
Viu como é fácil cumprir parcialmente a palavra de Deus e ainda se achar? Não é fácil. Não é fácil a gente deixar de cumprir um ponto e ainda achar que está tudo bem. Uma simples ilustração. Graças a Deus, 1 João capítulo 1, versículo 9. Nós podemos ser perfeitos instantaneamente. Imagine, celebrando a ceia do Senhor, dá tempo de você relembrar, pediu perdão para Deus e Ele chega e nos arrebata. Ele te achou como? Entende por que Abraão foi perfeito diante do Senhor? Ele tratava dos pecados que ele cometia. Isso é um privilégio que nós temos. E nós podemos consertar a nossa vida com Deus instantaneamente, no coração, mas depois, a obra da fé é que nós vamos ver se aconteceu de verdade ou não. Amém? Vamos participar da ceia? Eu tinha colocado um desenho, mas não cheguei lá, então esquece o desenho, tá bom? Por favor, anotei os nomes aqui, estou meio perdido. Tá aqui. Deixa eu ver se o pessoal está aí. Luciano Pai, por favor, me ajude aqui. Gustavo, você está aí? Aí, Gus, vem para cá, por favor. Chaim? Chaim? Não está o Chaim, então chamo outro. Gui, cadê o Gui? Eu errei 50%. Estou mal, hein? Tá bom. Então, Jean, me ajuda, por favor. Quem leva? Vem, me ajuda aqui. Vander, vem para cá. Duas ceias seguidas, hein, Vander? Ó. Bom, obrigado, meu irmão. Durante a distribuição dos alimentos, nós vamos ter uma apresentação aqui, tá bom? Eu vou dar uma sugestão. 2 de vocês começam do fundo para frente e 2 daqui para trás. Vocês se encontram no meio, tá bom? Ok? Vamos orar para a gente celebrar a ceia do Senhor? Maurício, você ora daí? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento especial no teu culto, em torno do Senhor mesmo. Agradecemos pelo privilégio da gente estar aqui, poder participar da tua mesa. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Nós sabemos que qualquer um de nós, como foi relembrado aqui, se acertarmos diante do Senhor e nos arrependermos, dispusermos a tratar qualquer coisa com qualquer pessoa, nós devemos participar desse momento. E te agradecemos por isso. O Senhor nos cobre, nos enxerga por meio do que Jesus fez por nós. E pedimos que a gente use esse momento, enquanto nós ouvimos um louvor sobre o Senhor, que a gente reflita na nossa vida e estejamos dispostos, colocamos nas tuas mãos, para vivermos da maneira do Senhor. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.